Olá, pessoal. Eu aqui de volta com vocês para comentar um assunto aí sobre a carreira docente também, que é a Prova Nacional Docente, que é o CNU. E assim, eu tenho as minhas críticas a fazer. Essa é uma das alternativas do atual governo para sanar o apagão de professores que está previsto aí para os próximos anos, para o ano de 2035 ou 2040. Mas a gente já vê essa necessidade de novos professores no nosso dia a dia. A gente já vê essa banalização de falta de professores em muitas escolas. E isso muitas vezes nem é feito nenhuma exigência ou mesmo reclamação, tanto por parte da comunidade escolar quanto por parte dos alunos, o que realmente é muito triste. Bom, mas isso eu estou falando de uma realidade local. Vocês ou você pode aí me dizer de repente aí nos comentários, se você é professor, como é a realidade do seu município aí, da sua cidade. E aí as minhas críticas a fazer sobre essa prova nacional docente, alguns pontos que eu listei aqui. Primeiro ponto é sobre o nível de disputa em certas cidades, por exemplo, cidades como São Paulo, ou cidades como Rio de Janeiro, ou outras cidades como Curitiba, talvez tenham uma alta demanda de professores se inscrevendo para irem residir nessa cidade, e isso vai causar uma grande disputa local ali por cidades, porque esse projeto, esse CNU, essa prova nacional docente, ela realmente tem essa perspectiva assim, de ser um provão nacional, assim como o Enem. E o próprio ministro da Educação falou isso, Camilo Santana, sobre essa proposta. Então, eu creio que isso só vai mesmo acirrar a disputa por vagas de emprego, que não vai realmente surtir um efeito prático, digamos assim, de chamar a atenção das pessoas. Eu acho que isso vai ser um ponto negativo, fazer com que sempre a educação seja um mercado, fazer sempre com que a educação seja um comércio e não, de fato, seja algo fundamental na vida das pessoas, fundamental na vida dos indivíduos, sabe? Aí outro ponto negativo, assim, que eu acho, será que realmente vai melhorar a procura de pessoas querendo ser professor, querendo ser educador? Porque o nível dessa prova, ele pode ficar mais difícil do que provas estaduais ou provas municipais, embora não sejam feitos tantos concursos a nível estadual ou a nível municipal, que a gente tem aí muitos estados que demoram anos, ou municípios que demoram anos para fazer concurso, ou décadas, e isso vai se arrastando, e nisso vai se formando currais eleitorais ali, e professores são usados como moeda de troca de voto. Então isso infelizmente acontece no Brasil e nos lugares mais recônditos aí do Brasil. Então esse é outro ponto. Bom, o terceiro ponto que eu vejo aí que continue esse fosso profundo de desigualdade social entre os estados do Brasil. Estados como Paraná, como Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, irão continuar provavelmente sendo referências nacionais de educação, enquanto outros estados como do norte, como o nosso Amazonas, que está aí entre os piores índices de educação, irá continuar dessa forma. Porque se você coloca uma prova nacional docente, é claro que o nível da educação do professor do norte vai ser diferente daquele lá do Paraná, porque a formação dele pode ser bem melhor do que a nossa. Porque se o nosso nível de educação básica é fraca, é também provavelmente porque o nível de educação do nível superior também está falhando. Então isso é uma questão de lógica, sabe? Não colocando a culpa de modo nenhum nos educadores, sabe? Mas é uma questão lógica. E aí eu vou para um quarto ponto, né? Porque mas antes de ir para um quarto ponto também tem essa questão de que professores que não prestarem esse concurso aí do PND, eles estarão sujeitos a outros tipos de seleção, como um processo seletivo, banco de talentos, como tem lá em São Paulo,
para poder preencher vagas remanescentes. E com certeza vai ter uma porcentagem de professores que deverão ser concursados e outra porcentagem que deverão vir através de contratos. E aí, será que se o professor não fizer essa prova do PND aí, se ele não conseguir passar nesse concurso, será que existirão outros concursos para ele concorrer? Bom, eu creio que sim, porque aparentemente nem todos os estados irão aderir a essa prova do CNU. Até seria bom se todos aderissem de uma forma assim, só que eu também fico um pouco assim pensativa sobre como vai ser essa carreira. Qual é a proposta do MEC de como vai ser essa carreira, qual vai ser esse salário desse professor, já que ele vai ser um professor também a nível federal aí. Bom, além disso, eu penso assim, um quinto ponto assim, que não adianta muito fazer um concurso nacional unificado se a gente não melhorar a estrutura da educação, porque aparentemente o MEC pensa sempre que a culpa está no professor, na formação do professor. Tanto é que eles sabem, eles têm dados sim, de que professores que se formam em AAD têm um nível inferior àqueles que se formam em um nível presencial. Mas isso não quer dizer que todos os professores que fazem um curso EAD sejam péssimos professores ou professores ruins. Então eu vejo assim um grande esforço do MEC em sempre colocar a culpa no próprio professor, como se ele fosse o agente causador de todos os males da educação, das notas ali do PISA serem tão baixas, ali das avaliações serem tão baixas. É como se... E aí nisso, o MEC vai colocando várias formações, várias pós-graduações, formação continuada para o professor fazer, e o professor ele sempre está imerso aí na educação. Então, isso acaba não solucionando o problema como um todo, porque a gente sabe que a estrutura, o professor ter internet na escola, ter uma sala adequada, ter tempo também para planejar suas aulas, para estudar, para ter uma formação mais sólida, para fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Se o professor tiver tempo para fazer isso, lógico que ele vai ser um bom profissional, lógico que ele vai ser um professor. Agora o professor sufocado, que tem ali 12, 9, 7, 6 turmas para cuidar, é muito complicado. Outro ponto negativo aí também, que a gente já vê que muitos jovens que estão fazendo o vestibular hoje em dia não querem ser professor. É raro, assim. Eu tenho uma aluna só que eu conheço que falou assim: eu quero ser professora. Assim, você sabia que ela era realmente inteligente e é capaz, sim, de ser professora. Mas, assim, a maioria ou quer ser advogado, ou quer ser médico, ou quer ser enfermeiro, ou quer ser engenheiro, ou quer fazer farmácia, ou quer para qualquer outra área, menos licenciatura. Então, a gente vê que, sim, há uma baixa procura por cursos de licenciatura. Geralmente aqueles que eles já vão por uma necessidade mesmo profissional, já são aqueles alunos de baixíssima renda, de baixa renda, de classe média baixa. Então, isso é algo preocupante, né? Porque acaba que a elite do Brasil ficam ali com os melhores cursos das universidades, e a gente sabe disso, porque você, quando que frequentou uma universidade pública no Brasil, uma universidade federal, como eu, que frequentei a Universidade Federal do Amazonas, a gente sabia que nos cursos de Direito, de Engenharia, de Medicina, estavam ali a elite da cidade, chegando com seus carros luxuosos, enquanto o pessoal que estava ali lá em licenciatura, estavam ali chegando de busão. Então você vê essa diferença de classe social. E isso é um fosso aí, isso é uma desigualdade que precisa também ser quebrada. E outra, quando você fala que você está fazendo alguma licenciatura, as pessoas já associam isso também a algo ruim, sabe? Já associam assim: poxa, tu não tinha uma coisa melhor para você escolher? Então, é algo triste. A gente precisa mudar também essa mentalidade nossa de que só se você fizer uma licenciatura é porque você não teve outra opção. De que rico não vai ser professor, de que rico tem que ser médico, ou juiz, ou doutor, ou engenheiro, ou arquiteto, sabe?
como se as licenciaturas estivessem ali relegadas às pessoas mais pobres da sociedade, às pessoas mais abastadas, menos com poder aquisitivo no Brasil. Então isso é uma ideia aí que impera na cabeça das pessoas. Infelizmente é algo que é reproduzido. E você vê mesmo como que a sua própria figura é tratada no seu país. Você vê o valor que uma sociedade dá para uma profissão conforme a forma como você é tratado. E no Brasil, professor muitas vezes não é bem tratado. E a gente que é professor, a gente passa por essa realidade constantemente. Claro que nem todos, não estou dizendo 100% das pessoas não reconhecem você como professor ou não valorizam o seu trabalho, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que sim, que se você prestar atenção, a maior parte das pessoas não vê o seu trabalho como algo significativo, mas você sabe que o seu trabalho é significativo, que professor tem uma relevância muito alta em um país em que não é valorizada a educação como de fato deveria ser. E aí, eu já relatei aqui sobre a questão dos votos de cabresto. Porque sim, que você como um município, uma prefeitura municipal que não se propõe a fazer um concurso público há vários anos, sim, está fazendo votos de cabresto em pleno século XXI. E a gente percebe isso ainda nos lugares mais distantes do Brasil, principalmente em regiões mais carentes, como a nossa região aqui no Amazonas. E isso deve acontecer no Nordeste, no Sul, no Sudeste, em várias regiões do Brasil. E, infelizmente, quem é valorizado no Brasil, quem tem poder no Brasil, são influencers, são políticos, são juízes. Então, acaba que o poder aquisitivo acaba ficando nas mãos dessas pessoas. Então, nós professores aqui, nós profissionais aqui da internet, somos pensadores, somos filósofos também, somos educadores, estamos passando uma informação para as outras pessoas. Então, é algo muito relevante e talvez assim muito mais relevante porque é um serviço social também. Então, as pessoas precisam acordar para isso e não deixar que elas sejam apenas barganha política, ou que elas sejam apenas um número, apenas um voto aí de um político. Que elas tenham um emprego, que elas sejam emancipadas nesse emprego, e não que elas sejam apenas um robô, sabe? Então, para isso que a gente está formando os nossos cidadãos hoje, que eles pensem com a própria cabeça, que eles reflitam sobre quem eles vão votar nas próximas eleições, e que a gente, como cidadã, que a gente possa nos unir, sabe? Nos unir como educadores, porque nós vemos muito isso no nosso dia a dia, essa falta de união. Então, realmente, a classe dos professores, ela precisava ser muito mais unida. E a gente só vai fazer isso através também da educação, através também de uma cultura solidária. Então é isso, gente. Esse é o meu recado para hoje. Essas são as minhas críticas em relação à Prova Nacional Docente, que aí tem as suas debilidades, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E eu espero que a gente volte aqui com notícias melhores. Então é isso. Um abraço para vocês.